meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntinhos aqui em mais uma aula de redação, certo? E a gente vai continuar com o nosso gênero estudado da nossa unidade 3, certo? Que é o gênero resumo. Então, como a gente viu na nossa última aula, a função do resumo é sintetizar, certo? Reduzir as informações de um texto, certo? Só que sem acrescentar informações ou revelar a opinião do autor, nem nada, certo? É de fato, como o nome já diz, um resumo. É um resumo mesmo. É o texto reduzido, certo? Resumido, certo? Então, como proposta da nossa aula de hoje, eu vou fazer comentários a respeito das questões da página 106, certo? Que é a parte de um resumo, que é essa aqui que vocês estão vendo. Que essas questões são sobre os textos que a gente já trabalhou, que foi o primeiro texto da nossa unidade 3, certo? Que inclusive são dois textos, né? O texto A e o texto B. Onde o texto A, que fica na página 102, ele vai contar sobre o projeto, né, de identidade que vai trazer a representatividade do povo negro, certo? Nas representações de alguns clássicos da literatura. Então, vamos lá. Vou começar aqui a fazer alguns comentários sobre as questões, certo? Para ajudá-los na hora de responder. Lembrando que eu vou estar fazendo comentários, certo? Para ajudar vocês, para que vocês possam fazer com as próprias palavras, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. O texto B é um resumo da exposição relatada na reportagem. Considerando que você já conhece um pouco sobre a exposição, por que podemos dizer que esse texto é um resumo? Vamos lembrar que o texto B, ele não é um resumo do texto A, certo? O texto a função dele é contextualizar a respeito do projeto, certo? Já o texto B, ele é um resumo do projeto que foi publicado, né, em um material de divulgação de exposição, certo? Então, o que vocês estão vendo, né, do texto B, que fica na página 104, resumo, certo? É justamente uma explicação resumida do que é o projeto. Então, é por isso que ele vai dizer que ele é um resumo do projeto, certo? Da exposição. Beleza? E a segunda questão, para que serve esse resumo? Falando desse resumo específico do texto B, para que serve esse resumo? Para que vocês acham que essa função desse resumo específico desse projeto, dessa exposição? Então, esse resumo, ele vai funcionar também como se fosse a sinopse de um filme, que é aquele pequeno resuminho sobre o filme. Exemplo, quando você vai assistir um filme, geralmente eu digo por mim também, né? Eu não simplesmente, só escolhi pelo nome do filme e vou assistir. A gente sempre lê a sinopse antes, que é o quê? É um resumo, né? Justamente que vai estar lá apresentando de forma reduzida as principais informações do filme, para eu ter uma ideia de que o filme vai tratar, para eu saber se ele vai me interessar ou não. Então, nesse caso, esse resumo, ele vai funcionar do mesmo jeito. Ele está apresentando, né, esse projeto da exposição de forma resumida, para que as pessoas, a partir desse resumo, que elas se interessem, ela de fato vai procurar sobre a exposição, certo? Então, a função desse resumo é justamente para apresentar a exposição, para trazer as principais informações, né, de forma bem detalhada, de forma bem resumida, para que as pessoas leem e se interessem, né, ou não pelo projeto, para enfim ir assistir a exposição, certo? Então, esse é o propósito desse resumo. A terceira questão está falando o seguinte: em que outras situações você já precisou ler resumos? Eles foram úteis por quê?
Então, essa resposta ela é inteiramente pessoal, certo? Vocês vão responder de acordo com as suas próprias vivências, mas eu vou responder por mim, tá? Então, em que outras situações você já precisou ler resumos? Como a gente acabou de dizer, em filmes, certo? Já precisei ler resumos de livro para eu saber se de fato o livro ia me interessar ou não. Já li resumos de conteúdos voltados tanto na escola, na faculdade, sobre determinado assunto, para ajudar na hora de estudar mesmo, certo? E eles foram úteis? Foram demais, então, porque foi através desses resumos, exemplo, do livro e do filme, né? Então, foi através desses resumos que eu pude ver se o filme ou o livro, né, ele me interessaria ou não, para eu de fato ir atrás de ver detalhadamente, né, o filme e o livro. Por isso mesmo que eles foram importantes, do mesmo jeito que os resumos de conteúdos, né? Que é onde a gente vai pegar as informações principais de determinado assunto para a gente aprender, certo? O que vai utilizar, o que vai ajudar a gente na hora de fazer uma prova, seja lá o que for a finalidade, certo? Agora aqui na quarta questão. O resumo que você leu foi publicado em um folder de divulgação da exposição. Há outros tipos de resumo. Provavelmente você já deve ter lido resumos de livro ou filme como este. Pantera Negra, diretor Ryan Coogler, elenco Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, país de origem Estados Unidos da América. Ano de produção 2018, classificação 14 anos. Pantera Negra acompanha T'Challa, que após a morte de seu pai, rei de Wakanda, volta para casa. A isolada e tecnologicamente avançada nação africana para a sucessão ao trono e para ocupar o seu lugar de direito como rei. Mas, com o reaparecimento de um velho e poderoso inimigo, o valor de T'Challa como rei e como Pantera Negra é testado quando ele é levado a um conflito formidável que coloca o destino de Wakanda e do mundo todo em risco. Certo? Guia da semana, disponível, sitezinho aqui onde está disponível, certo? Esse resumozinho que a gente acabou de ver. E vamos lá. Inclusive, para quem ainda não assistiu esse filme Pantera Negra, eu vou deixar aqui como sugestão que foi um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos anos. A produção fantástica, a escolha do elenco fantástico também, toda a produção, efeitos especiais, figurino, fotografia, tudo incrível. Então, se você não assistiu, fica de sugestão aí, certo? Que foi um filme bastante renomado e com toda a razão, porque de fato foi uma excelente produção. Mas voltando aqui para as questões. Escolha a melhor opção de acordo com as informações que você leu sobre resumos. A. O resumo sintetiza informações ao apresentar determinado assunto ou o resumo expõe opiniões sobre o assunto que se refere? Qual que vocês acham aqui que é a melhor opção, né, sobre o resumo? Obviamente o item A. Ah, Vitória, mas por que obviamente o item A? Porque a gente sabe que no resumo, né, são sobre informações de um texto que já existe e que é sem acrescentar informações, né, sem colocar informações a mais e nem revelar opiniões. Então, o resumo não é a opinião de uma pessoa sobre o filme, certo? Ela é, de fato, o resumo da história, do texto já existente em si, certo? Na hora de fazer um resumo mesmo, o autor ele não deve revelar as suas opiniões, nem ficar acrescentando informação nenhuma, certo? Então, isso já vai fugir do gênero de resumo, certo? E essa é a diferença de resumo para resenha, certo? A resenha, ela já é onde o autor ele pode expressar a sua opinião, certo? Então, a resenha é justamente, né, o gênero textual
que ele vai descrever, né, um texto ou um filme, certo? Só que ele pode colocar aqui informações a mais, ele pode expressar a sua opinião, diferente do resumo. O resumo ele tem que ser fiel ao texto, certo? É resumido das palavras do texto, certo? Já as resenhas não. As resenhas são mais voltadas para livros, para filmes, que é onde o autor ele pode colocar a opinião dele no meio do texto, certo? E lembrando, gente, que essa atividade que vocês vão fazer agora, certo? Depois dos meus comentários, como todas as outras, é somente resposta no caderno. Você vai me enviar a atividade lá naquele espaçozinho de envios para atividades do livro, certo? E se você ainda tem dúvidas sobre esse gênero, assista nossas últimas aulas, revise o conteúdo, certo? Procure estudar as páginas 107 e 108 do seu livro, certo? Assista as outras aulas se você ainda não assistiu. Se você deixou, na verdade, de assistir alguma aula, eu recomendo e sugiro que você assista a aula, certo? Estude e, se possível e se você quiser, pesquise em outras fontes também, certo? Sobre o conteúdo, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dessa atividade ou do gênero mesmo, sobre o resumo ou qualquer outra mensagem, vocês podem estar me enviando lá pelo Google Classroom, certo? Ou me enviando um e-mail, que eu vou estar lá respondendo vocês e tirando todas as suas dúvidas, certo? Obrigada pela nossa aula. Tchau, tchau. Se cuidem, fiquem bem.